Ah, vamos então estudar a nossa 13ª lição, que fala sobre a onipotência de Deus. A nossa 13ª lição, a onipotência de Deus. Nós vamos ler o Salmo 115, versículo 3, que diz assim: O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Nós vamos começar a nossa lição na segunda página da lição, na página 39, quando o parágrafo começa a dizer assim: Quando a Virgem Maria estava confusa pelo anúncio do anjo Gabriel a respeito da concepção de Jesus no ventre dela, o anjo lhe disse: Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37. Então, quando o anjo, esse nosso parágrafo começa dizendo que quando o anjo anunciou a Maria que ela daria luz, mesmo ela sendo virgem e nem sendo casada ainda, sendo apenas uma noiva de José, e portanto trazendo confusão a Maria, o anjo também disse a ela: para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas. Então, Deus pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Aqui o anjo lembra Maria da onipotência de Deus. E esse é o tema da nossa lição, a onipotência de Deus. A onipotência de Deus é um dos atributos de Deus, um dos atributos mais falados e discutidos, e um dos clássicos atributos de Deus, e é comentado até mesmo entre não cristãos, não é? Entre pessoas que não creem em Deus. Que é o fato de que Deus pode fazer todas as coisas. Deus é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. A Bíblia fala sobre isso em vários lugares, dizendo que ele é o Senhor, o Deus todo-poderoso, ou seja, o que tem todo o poder, e que Deus faz coisas grandiosas, Deus faz coisas terríveis, apenas com a palavra que sai da sua boca. Ele não precisa nem envolver as suas mãos ou qualquer coisa do tipo, mas ele fala e as coisas acontecem. Esse é o poder de Deus. Essa é a extensão, um pouco da extensão do poder de Deus, não é? Também é um daqueles atributos de Deus que nós não podemos compreender totalmente a respeito de Deus. É impossível entendermos a onipotência de Deus, o fato de que Deus pode fazer tudo. Eu penso que se o Senhor nos mostrasse uma gravação do mundo sendo feito, que é o que Gênesis 1 declara, não é? Aliás, Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, ali nós não temos a criação do universo, nós temos a criação do mundo em que nós vivemos. Eu penso que se Deus mostrasse uma gravação do mundo sendo criado, nós ficaríamos em choque. Não ele, né, não ele sendo gravado por qualquer coisa, mas o mundo sendo criado. Eu penso que nós ficaríamos assustadíssimos por um bom tempo. Porque é de fato uma coisa terrível. Imaginem o mundo sendo criado, não é? E todos os barulhos e sons e coisas que nós veríamos, e seria de fato algo assustador. E o tamanho do poder de Deus não pode ser compreendido pela nossa inteligência, pela nossa capacidade. Isso é impossível. E é por isso que ele é Deus, porque ele também tem um poder que não cabe na nossa compreensão. O poder de Deus de fazer o que quiser não está dentro da nossa capacidade de assimilação. Deus pode fazer todas as coisas. Deus tem poder para tomar conta de tudo, para fazer tudo o que quiser. Ainda na nossa revista nós lemos assim: creio que mesmo os anjos são capazes de usar hipérbole. A hipérbole é aquela figura de linguagem para exagero, né? Então quando alguém diz assim: eu estou com tanta fome que eu comeria um elefante, isso é uma hipérbole. Estreitamente considerado, o anjo expressou uma teologia equivocada. A compreensão bíblica mais ampla, porém, aponta para o sentido de que o poder de Deus vai muitíssimo além do poder da criatura.
Porque o ponto é o seguinte, o anjo disse, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O ponto é que essa foi uma forma do anjo colocar, não é? Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há impossíveis em nada. Nada para Deus é impossível. Ele pode de fato fazer o que quiser. Dizer que nada é impossível para Deus significa que ele pode fazer qualquer coisa que ele queira fazer. Seu poder não é limitado por limitações. Nada pode restringir seu poder. Dizer que nada é impossível para Deus quer dizer que ele pode fazer tudo o que ele quiser, tudo o que ele desejar. Nada pode colocar um freio, um limite no poder de Deus. Mesmo assim, seu poder é restringido pelo que e quem ele é. Agora vejam, a gente precisa explicar isso bem eu preciso explicar isso bem cuidadosamente. O poder de Deus é restringido pelo que e por quem ele é. Quem é Deus? Deus é santo, certo? Deus é santo. Vamos deixar isso aqui, deste lado. A nossa lição está nos ensinando que Deus também é onipotente. Está aqui, esta outra lição. O que quer dizer Deus ser santo? Quer dizer que Deus é perfeito. Deus é moralmente perfeito. A sua lei é perfeita. Em Deus não há sombra de pecado. Em Deus não há sombra de mudança. Em Deus não há maldade. Em Deus não há mancha. Em Deus não há mácula. Em Deus só há perfeições infinitas. Isso quer dizer que Deus é santo. Deus é separado da criação. Certo? Deus, o Criador, é uma coisa, a criação é outra coisa. Deus é santo. O que quer dizer que Deus é onipotente? Quer dizer que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Agora, nós acabamos de ler aqui que o poder de Deus deste lado é limitado por quem ele é. O poder de Deus é limitado por quem ele é. O que quer dizer o seguinte, Deus não pode pecar. Deus pode fazer tudo o que ele quiser? Pode, mas Deus nunca deseja pecar. Então Deus não pode pecar. Percebem? Deus não pode fazer o mal. Deus não pode tentar alguém. Tiago diz isso, né? Quando nós somos tentados, nós não podemos dizer que Deus é o autor desta tentação, porque Deus não tenta ninguém. Quem nos traz a tentação é o próprio diabo e a nossa própria maldade, o nosso próprio pecado. Então, Deus pode fazer tudo, mas Deus não pode fazer aquelas coisas que contrariam quem ele é. Por exemplo, Deus não pode pecar, Deus não pode ser mal, Deus não pode tentar as pessoas, etc. Ok? Então, a santidade de Deus, a onipotência de Deus, serve à sua santidade. Certo? A onipotência de Deus, tudo que Deus faz, ele faz porque é santo, certo? Então, se Deus faz tudo porque é santo, Deus não pode fazer o mal, Deus não pode fazer o que é errado. E nós lemos, na verdade, no Salmo 115, versículo 3, que o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Deus pode fazer tudo o que lhe agrada. Quando Deus vê o mal, quando Deus vê o pecado, isso não lhe agrada. Portanto, Deus mesmo não pode pecar, Deus não pode fazer o mal. Certo? E aí a nossa revista, a nossa lição continua dizendo, o pecado é impossível para ele. Deus pode fazer tudo, mas Deus não pode pecar, isso é impossível para ele. Deus não pode cometer pecado porque jamais desejaria fazê-lo. Por que Deus não pode cometer pecado? Porque ele é santo. E porque ele é santo, ele não pode desejar cometer o pecado. Jó chegou ao âmago desta questão quando declarou, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó disse a Deus, eu sei que o Senhor pode fazer tudo e o teu plano não pode ser frustrado. Para o cristão, a onipotência de Deus é uma grande fonte de conforto. Para nós que somos filhos de Deus, saber que Deus é onipotente é um grande conforto. Sabemos que o mesmo poder que Deus demonstrou ao criar o universo está à disposição dele para assegurar a nossa salvação.
o mesmo Deus e o mesmo poder de Deus que estavam envolvidos na criação, é o poder de Deus e é o Deus que estão envolvidos na segurança da nossa salvação. Então, eu posso perder a salvação? Eu dependo de quem para continuar crente, para continuar querendo me arrepender dos meus pecados e como filho de Deus? Eu dependo de quem? Eu dependo de Deus. Será que eu posso confiar no poder de Deus para me sustentar? E para sustentar tantos crentes no mundo? Será que eu posso confiar neste poder? Sim, eu posso, porque Deus tem o poder para fazer isso. Certo? Deus tem o poder para sustentar a minha fé, para sustentar a minha vida, para me abençoar desta maneira. Ele mostrou esse poder na saída do povo de Israel do Egito. Quando o povo estava saindo do Egito, Deus fez coisas maravilhosas, né? Deus abriu o Mar Vermelho, engoliu os cavaleiros de Faraó, etc. Tantas coisas. Mostrou esse poder sobre a morte e na ressurreição de Cristo. Deus levantou o seu filho da sepultura. Né? Então vejam que nem a morte pode vencer o poder de Deus. Ou nós podemos colocar de outra maneira, podemos ver que o poder de Deus tem controle inclusive sobre a morte. Então, se Deus ressuscitou Jesus Cristo naquele dia, e Ele promete que vai nos ressuscitar, então nós podemos crer que Ele vai nos ressuscitar, que Ele tem o poder para fazer isso, porque Ele ressuscitou ao seu Filho. Sabemos que nenhuma parte da criação pode frustrar seus planos para o futuro. Aí vejam, em tempos de coronavírus, em tempos de instabilidade política, ainda que seja difícil no Brasil viver um tempo de estabilidade política, nós parecemos que estamos sempre num tempo de instabilidade política. Vejam que o coronavírus não pode frustrar os planos de Deus. Então, se você tinha algum plano que foi desfeito, que teve de ser abandonado por conta do coronavírus, perceba que este era o seu plano, mas que isso não frustrou os planos de Deus, certo? O coronavírus não pegou Deus de surpresa. Na verdade, Deus está no controle de tudo e o seu poder é um poder sobre tudo. E nada na criação pode fazer isso, e nada que os homens podem fazer pode fugir do controle e do poder de Deus. Então, em alguns países como na Coreia do Norte, é impossível o evangelho entrar na Coreia do Norte, porque lá eles proíbem o cristianismo. É impossível o evangelho entrar na Coreia do Norte? É impossível para Deus fazer qualquer coisa por conta do homem? Não. Não é impossível o evangelho entrar na Coreia do Norte. Não é impossível, nada é impossível para Deus porque o homem coloca o limite. Certo? Absolutamente nada. O poder de Deus está acima destas coisas. Os planos de Deus acontecem. Os planos de Deus acontecem independentemente do que façamos. Embora os poderes e as forças deste mundo ameacem fazer isso, frustrar os planos de Deus, nós não tememos. Embora muitas coisas tentem frustrar os planos de Deus, nós não temos medo. Podemos descansar no conhecimento de que nada pode resistir ao poder de Deus. Nada resiste à vontade, ao poder, à força, aos planos, aos decretos de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus faz o que quer e tudo o que Deus faz é para a sua glória e para o nosso bem. Vamos ver o resumo, aquele nosso resumo de 5 pontos da nossa lição. Primeiro, a onipotência de Deus não significa que Deus pode fazer qualquer coisa. Ele não pode agir contra a sua natureza. A onipotência de Deus não pode ferir a santidade de Deus. Segundo, a onipotência refere-se ao poder soberano de Deus, sua autoridade e seu controle sobre a ordem criada. Deus tem uma autoridade e um controle sobre a criação soberanas.
ok? Então, os soberanos, né? Controle e autoridade e controle soberanos sobre a criação. É isso que quer dizer a onipotência de Deus. Uma autoridade e controle soberanos quer dizer que Deus é a última palavra, a primeira e a última palavra na criação. Deus tem a primeira e a última palavra na criação. O seu controle é abrangente sobre tudo. E ele não precisa pedir permissão a ninguém e permissão a nada. Pelo contrário, tudo o que acontece está de acordo com a sua vontade. A onipotência, embora seja uma ameaça para o ímpio, é uma fonte de conforto para o crente. Isso é muito interessante, né? Para o descrente, para o ímpio, saber que Deus é onipotente é algo horroroso, é terrível. É uma fonte de grande medo. Para nós é fonte de grande conforto, né? Para nós que somos crentes, é sinal de segurança. Para o ímpio é uma ameaça infinita. Não pode haver maior ameaça do que essa. Que você tem um inimigo do tamanho de Deus. Que você tem um inimigo com a força de Deus. Né? Para o ímpio, isso é motivo de grande terror e de grande medo. O mesmo poder que Deus exibiu na criação é manifestado na nossa redenção. O mesmo Deus, poderoso o suficiente para criar o mundo, para criar o universo, é o Deus que nos salva, que nos redime. Daí a certeza da nossa salvação, certo? Então, o Deus que criou todas as coisas é o Deus que salvou você dos seus pecados, livrou você da morte eterna e deu a você a vida eterna, deu a você Jesus Cristo. Nada no universo, em quinto lugar, nada no universo pode atrapalhar ou frustrar os planos de Deus. Então nada que possa acontecer nesse nosso mundo em que vivemos, em qualquer planeta, em qualquer galáxia, em qualquer confim deste universo, pode frustrar os planos de Deus, ser uma surpresa para Deus ou apresentar alguma dificuldade para Ele. Não. Deus tem os seus planos, eles acontecerão inevitavelmente, porque para Deus não há nada impossível de acordo com os seus planos, de acordo com a sua vontade, que é santa. Ok, meus irmãos, que Deus os abençoe e vocês podem, mais uma vez, conversar comigo, fazer alguma pergunta. Até breve, então.